Dragon Ball Daima chegou com tudo, conquistando a fandom de Dragon Ball de vez, mas tem uma pergunta que não quer calar. Vai ter Super Saiyajin 4 ou não? Será que finalmente eles vão canonizar essa forma? Bom, basicamente existem 3 grandes chances do Super Saiyajin 4 ser canonizado. Nesse vídeo eu vou explicar cada uma delas e como que isso poderia ser feito. Então se você tá com expectativas de ver essa transformação, fica por aqui porque eu vou te mostrar onde e como ela pode acabar aparecendo de forma canônica em Dragon Ball. Eu sou o Wilton, seja bem-vindo ao canal Papo de Nerd, bora bater um papo sobre isso. Em primeiro lugar, só pra tirar a dúvida de algumas pessoas, não galera, Dragon Ball GT não é canônico. Ele não faz parte da linha cronológica principal de Dragon Ball, por assim dizer. E isso significa que a gente não pode considerar tudo que tá no GT e também que não necessariamente as coisas vão acontecer da mesma forma. As regras que o GT seguia, por exemplo, o resto de Dragon Ball não precisa seguir. Mas dito isso, muitas pessoas têm dito que Dragon Ball Daima tá parecido com Dragon Ball GT e que tá fazendo algumas coisas parecidas. Eu nem acho que tá tão parecido assim, mas de qualquer forma, não dá pra negar que tem uns pontos que lembram o GT. Então fica a dúvida, vai vir o Super Saiyajin 4? Primeiro, o que é o Super Saiyajin 4? Resumidamente, isso aqui é muito importante destacar, porque apesar do nome ser Super Saiyajin 4, ele não necessariamente é uma evolução direta do Super Saiyajin 3. Essa forma surgiu quando um Ozaru dourado, a versão Super Saiyajin do Ozaru, recuperou sua consciência, conseguiu controlar a forma e voltou para um estado humano. É como se fosse a mistura de um Super Saiyajin com um Ozaru, porém concentrada e condensada, por assim dizer, em uma forma humana. Ao menos foi assim no GT. E aqui entra um dos pontos que eu já falei. Não necessariamente o resto de Dragon Ball vai seguir a mesma lógica. Então, já mantenho em mente isso. É muito provável que mesmo que o Super Saiyajin 4 apareça, ele não seja exatamente a mesma coisa do GT. Tanto em conceito quanto em aparência. Mas beleza, agora bora falar dessas 3 chances que eu citei antes. Em primeiro lugar, obviamente, Dragon Ball Daima. Tem como aparecer o Super Saiyajin 4 em Dragon Ball Daima? Sim e não. Bora lá. Em primeiro lugar, mesmo que, por exemplo, o Goku recupere a cauda por estar na sua forma de criança, é muito improvável que a gente veja ele virando o Super Saiyajin 4 de uma forma parecida como foi no GT. Dragon Ball Daima é canônico, então a questão é, se nenhuma transformação diferente apareceu lá no Super, é porque Dragon Ball Daima não vai apresentar uma transformação nova. Então é muito difícil que eles realmente introduzam uma evolução para o Super Saiyajin 3 ou então uma transformação nova com o Super Saiyajin 4. O que é possível acontecer é a gente ter uma transformação específica que envolve algum outro fator, como por exemplo talvez a magia ou algo assim, que gere uma nova forma do Super Saiyajin que não pode ser alcançada naturalmente, por isso ela não vai voltar e eles chamam de Super Saiyajin 4 apenas porque ela apareceu depois do 3. Isso é algo possível de acontecer. Agora, evoluir o Super Saiyajin 3? Definitivamente não, simplesmente porque a gente não tem nenhuma citação disso no Super, e virar um Super Saiyajin 4 da mesma forma como era no GT, seguindo aquele mesmo conceito, até é possível, mas é improvável. É possível porque a série poderia muito bem justificar dizendo que essa forma só é acessível para quem pode virar o Ozaru. Depois, quando eles voltarem a serem adultos, não vão mais ter caudas, não vão poder virar Ozaru, não tem mais Super Saiyajin 4. Então até é possível. Só que principalmente considerando que isso nunca foi citado, é improvável ou ao menos seria estranho. Talvez precisasse até de um tipo de retcon. Se eu fosse vocês, eu ficaria mais confiante na aparição de um Super Saiyajin mágico ou algo assim do gênero. Talvez por meio de algum fator mágico ou algo assim afetando o Goku ou alguma coisa do tipo. Mas infelizmente para os fãs dessa forma, como eu acabei de explicar, é bem improvável que realmente surja um Super Saiyajin 4 agora no Daima. E a segunda possibilidade agora é algo que eu vi que muitas pessoas nunca sequer consideraram, mas que faria sentido de uma certa forma, é justamente os Saiyajins do universo 6 virarem Super Saiyajin 4. Obviamente isso não seria no Dragon Ball Daima, seria no Dragon Ball Super ou talvez em outra obra no futuro, coisas assim. E a ideia aqui seria que o Super Saiyajin 4 seria de fato diferente do GT. Seria uma evolução do 3 ou algo do gênero. A gente viu que os Saiyajins do universo 6 têm mais facilidade para virar Super Saiyajin, então não seria de se estranhar se quando eles voltassem depois de vários time skips, né, como a gente tem toda hora na obra, eles tivessem passado pelo Super Saiyajin 1, 2, 3 e até desenvolvido um Super Saiyajin 4, que como eu falei, não teria o mesmo conceito dessa forma no GT, até porque eles não têm cauda, então eles não virariam Ozaru, mas teria esse nome porque de alguma forma eles evoluíram o Super Saiyajin 3. Considerando as mudanças que o Super Saiyajin 3 causa no corpo do Goku, é até possível que talvez essa adaptação fosse, por exemplo, um Super Saiyajin 3 que também tem uma cauda dourada, onde agora nessa situação hipotética, além de crescer o cabelo, eles cresceriam de volta uma cauda. Mas sobre a aparência eu só tô levantando uma possibilidade mesmo. Como eu falei, o maior ponto dessa chance dos Saiyajins do universo 6 é o fato de que eles demonstraram mais facilidade para virar Super Saiyajin. E agora,
aquele que honestamente é o que tem a maior possibilidade de virar o Super Saiyajin 4 de uma forma parecida com o GT, é o Broly. Mas antes de eu te explicar por que ele é o melhor candidato para realmente adaptar aquele Super Saiyajin 4, se você tá gostando desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar o canal e se inscreve para não perder mais análises como essa no futuro. Se você quiser entender um pouco melhor o que rolou no episódio mais recente de Dragon Ball Daima, eu vou deixar a minha análise desse episódio no final do vídeo e você pode assistir ele. Mas voltando pro tema, em primeiro lugar, em questão de aparência, pode ter certeza que se o Broly for virar esse suposto Super Saiyajin 4, ele não vai ter a mesma aparência do GT. Mas falando sobre possibilidade, o Broly é o melhor candidato para isso porque meio que ele já faz isso, só que não é de uma forma controlada. O Broly tem a sua chamada forma Ikari. Como foi explicado no Dragon Ball Super Broly, ele consegue acessar o poder do macaco gigante, o Ozaru, sem sair da sua forma humana, que inclusive também evita perda de velocidade ou então agilidade, o que dá muitas vantagens para ele. Mas não é só isso. O Broly também tem a forma de Super Saiyajin, e pelo que a gente sabe, não tem por que ele desligar a forma Ikari quando ele entra no Super Saiyajin. Teoricamente, quando ele vira Super Saiyajin, ele ainda tá usando o poder do macaco gigante, ou seja, seria um power-up em cima de outro power-up. O que significa que, tecnicamente falando, quando o Broly fica naquele estado descontrolado, é como se ele fosse aquele macaco gigante dourado que a gente vê no GT, por exemplo, só que sem controle. Agora que o Broly tá começando a dominar seus poderes no mangá de Dragon Ball Super, porém, pelo que a gente viu, ele consegue usar o poder do Super Saiyajin sem perder o controle, mas não consegue fazer isso com os poderes da forma Ikari. Não por ser mais forte, mas porque o Ozaru tem essa questão da perda de controle mesmo, não é uma questão de que é muito poderoso e ele não controla. De qualquer forma, o fato é, o Broly não tem controle do poder total dele ainda. Ele consegue controlar a sua forma de Super Saiyajin, mas nem é usando toda aquela capacidade que ele usou, por exemplo, no filme dele. E como o Paragas explicou, o Broly usa o poder do Ozaru sem sair da forma humana. Se ele aprender a controlar isso perfeitamente e combinar com seu Super Saiyajin, teoricamente ele vai estar usando o poder de um macaco gigante na forma Super Saiyajin de forma controlada. Praticamente o mesmo conceito do Super Saiyajin 4 do GT. Então, como eu falei, tecnicamente o Broly já virou um Ozaru dourado, só que na forma humana. E aí só faltaria controlar isso para serem as mesmas condições do Super Saiyajin 4. Por isso, na minha visão, pelo menos sem a menor sombra de dúvidas, o Broly é a melhor aposta para ser o Super Saiyajin 4 canônico. Apesar de que, honestamente, eu não acho que eles vão usar a aparência do GT, mas sim vão fazer uma versão mais simples do Super Saiyajin 4, com um visual mais limpo, por assim dizer. E resumidamente, essas são as principais possibilidades. No Dragon Ball Daima aparecer uma outra transformação alternativa, os Saiyajins do Universo 6 mostrarem uma evolução do Super Saiyajin 3 e fazer a mistura do Ozaru com o Super Saiyajin mesmo é muito mais possível ser com o Broly. Mas me diz aqui, você quer ver o Super Saiyajin 4 ou você acha que essa forma tem que ser descartada e deixa quieto e não vale a pena mexer nisso daí? Deixa aqui nos comentários para eu saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para apoiar o canal, se inscreve para não perder outros vídeos como esse no futuro. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.